Muito bem-vindos ao Grand Round do Hospital Ernesto Dornelles. Essa é uma atividade acadêmica que nós realizamos mensalmente e com o objetivo de trazer à discussão temas importantes a todos os médicos, a toda a equipe de saúde. O tema de hoje será os princípios do tratamento dos tumores do sistema nervoso central. E eu tenho uma grande honra em ter como convidado e palestrante nessa sessão o professor Carlos Eduardo da Silva, que é coordenador do programa de neurocirurgia do Hospital Ernesto Dornelles, é professor adjunto da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e é professor também de anatomia e neurocirurgia nessa instituição e é um dos preceptores desse serviço de neurocirurgia do Hospital Ernesto Dornelles, que é hoje um dos mais bem colocados nacionalmente nessa especialidade. Isso é importante frisar, porque é um orgulho para a nossa instituição ter um programa que é reconhecido nacionalmente. E é o caso do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Ernesto Dornelles. Então, eu gostaria de chamar o nosso palestrante para essa reunião, que é novamente uma reunião virtual. Nós ainda não saímos da pandemia do coronavírus, então as sessões estão sendo todas feitas através de sistemas virtuais, em que nós temos a apresentação do palestrante, depois uma série de discussões que culminam depois com um bate-papo que eu realizo com o nosso convidado. Então, é uma reunião assim de cunho mais informal e para instruir os nossos residentes e colegas da nossa instituição. Então, estamos aguardando que entre com a sua imagem e voz o nosso convidado, o professor Carlos Eduardo da Silva. Vamos ver se ele aparece no nosso vídeo. Os senhores já estão acostumados com esse pequeno atraso que há nos tempos dessa, digamos, programação virtual. Vamos ver se ele aparece. Já está vindo o sinal. Perfeito. Eu acho que agora vamos ter o nosso convidado conosco. Vamos ver. Já está aparecendo a chamada. Olá, professor Carlos Eduardo da Silva. Muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor Gilberto. Muito obrigado pelo convite. E parabéns, em primeiro lugar, por mais essa iniciativa brilhante do senhor e da sua liderança dentro da nossa instituição. Para mim é uma honra muito grande, um presente, na verdade, poder falar para os meus colegas dentro da minha casa. Mas que coisa mais maravilhosa nós temos um serviço no Ernesto Dornelles com esse reconhecimento nacional, ser um dos mais importantes. Olha que no Brasil nós temos uma neurocirurgia muito forte. Então, participar desse elenco de centros que capacitam jovens residentes em neurocirurgia e participar desse ranking, digamos assim, do primeiro time, é algo que nos orgulha muito no Hospital Ernesto Dornelles. Então, como eu havia lhe explicado, o senhor terá entre 25 a 30 minutos para fazer a sua apresentação e depois nós fazemos um bate-bola totalmente informal para que os residentes e o pessoal do nosso hospital desfrute ao máximo da sua inteligência, experiência e conhecimento. Por favor. Muito obrigado, doutor. Vamos tentar aqui, então, vou compartilhar a minha tela. Vá com calma, porque todo mundo já sabe que demora. Vamos entrar aqui. E estão enxergando bem minha apresentação? É isso, perfeito. Agora vai entrar tudo. Tá perfeito? Já vejo tudo perfeitamente. Tá ótimo, então. O som também está bom? Vamos lá. O que a gente combinou e conversou foi falarmos um pouco a respeito dos princípios gerais do tratamento cirúrgico dos tumores no sistema nervoso central. E é isso que a gente vai tentar, então, passar por alguns aspectos assim gerais sobre esse tratamento e qual a participação atualmente do neurocirurgião nesse trabalho, nesse atendimento. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar meu slide aqui, ok. Na verdade, quando a gente faz o tratamento cirúrgico dos tumores cerebrais,
a nossa estratégia de cirurgia depende de alguns aspectos muito importantes, que são identificados desde a topografia, da localização inicial do tumor, a tentativa de esclarecimento se nós vamos estar falando de tumores primários do sistema nervoso central ou de lesões metastáticas, de lesões secundárias. Esse tratamento depende da impressão que nós já podemos ter prévia do possível comportamento biológico desse tumor e também de que tipo de objetivos nós temos durante o tratamento dessas lesões. Ou seja, se nós estamos buscando cura, um controle muito efetivo da doença através do tratamento cirúrgico, se nós estamos entrando com esta cirurgia como um adjuvante, não é, do tratamento. Muitas vezes vocês vão ver que às vezes a gente pode ser até neoadjuvantes no tratamento do câncer, ou se nós estamos meramente buscando algum tipo de paliação para aquele nosso paciente e conforto, enfim. Tudo isso são aspectos, todos esses são aspectos que nós levamos em consideração para definir a estratégia do tratamento cirúrgico. Um aspecto muito importante quando a gente fala em cirurgia dos tumores cerebrais é entender a epidemiologia dessas lesões, né? Nós sabemos hoje, através do CBTRUS, que é uma central de registro dos tumores primários do sistema nervoso nos Estados Unidos, e ele faz uma atualização assim completa no território norte-americano, e nós temos uma noção muito clara hoje das lesões primárias, quais as que nós vamos lidar do ponto de vista epidemiológico de forma mais frequente, e, portanto, estarmos preparados para elas. Nós sabemos que hoje, dentro do grupo assim, geral dos tumores primários do sistema nervoso, nós temos as lesões que são ditas benignas, né, em aproximadamente 70% dos casos, e vamos ter lesões primárias malignas em aproximadamente 30% dos casos. Essa é a última atualização que saiu no Neuro-Oncology de 2019, dessa distribuição epidemiológica desses tumores. Dentre os tumores, então, benignos, 70% dos tumores primários, nós temos disparados meningiomas como os tumores mais frequentes. Eles acometem são responsáveis, em torno de 1/3 das lesões, né? 37% dos tumores primários são meningiomas. Temos também os gliomas, e aí nós temos desde os gliomas malignos e os gliomas de baixo grau, e temos também os adenomas pituitários. E depois nós vamos ter uma série de outras lesões primárias distribuídas no restante dessa epidemiologia, dessa casuística. Quando nós falamos das lesões secundárias, das metástases cerebrais, é importante nós entendermos que esses dados nós não temos com a mesma clareza que nós temos os tumores primários. Não existe por exemplo, nos Estados Unidos, uma central que faça esta organização da casuística completa dos tumores. Mas o que nós sabemos é claramente que esses são os tumores mais frequentes que acometem o sistema nervoso. São ainda mais frequentes do que os meningiomas, certo? E também sabemos que existe uma maior distribuição de metástases cerebrais originadas de tumores de pulmão, de tumores de mama e dos melanomas. Quando a gente fala, então, da estratégia cirúrgica dos tumores do sistema nervoso central, uma grande preocupação que nós temos são com as chamadas áreas eloquentes, não é? Este é um conceito muito interessante, porque modernamente sabemos que, além desses sítios que estão sinalizados aqui como área da linguagem, área primária motora e sensitiva, área de compreensão da linguagem, área de codificação visual, nós sabemos, na verdade, que a eloquência cerebral, nos conceitos modernos, ela ocorre em praticamente toda a distribuição. Porque existem essas fibras associativas e que, quando tu faz uma lesão de uma dessas vias de comunicação, determinadas funções cerebrais são atingidas, independentes de, digamos assim, uma preservação da área primária, não é, cortical predominante. Existem associações também entre um lado e outro cerebral, através das chamadas comissuras anatômicas, e que fazem essa conexão também
e a integração do que é predominantemente um hemisfério, vamos dizer assim, lógico, e predominantemente um hemisfério emocional, como isso foi definido anteriormente. Se acreditava que à esquerda nós tínhamos um cérebro lógico e à direita um cérebro emocional. Hoje sabemos que isso é completamente interligado, até existem realmente predominâncias de função, mas essas conexões são também extremamente importantes quando a gente planeja um tratamento cirúrgico no sentido de manter, não é, uma boa função cerebral. Ainda dentro das áreas eloquentes, nós não podemos esquecer da base do crânio, porque a base do crânio é constituída por uma série de orifícios ósseos que dão passagem a estruturas vitais para o funcionamento do sistema nervoso central. Sejam eles a circulação arterial e venosa cerebral que circula por aqui, como todos os nervos cranianos que permitem todas as nossas funções, digamos assim, de interação com o meio externo, da nossa comunicação de linguagem, da nossa compreensão, todos esses cabos nervosos que permitem essa integração com o sistema nervoso central, eles atravessam através da base do crânio. Existem regiões extremamente complexas que são atingidas primárias e secundariamente, muitas vezes, por tumores, né? E nós temos que estar extremamente familiarizados do ponto de vista de microanatomia, de microtécnicas, para podermos trabalhar dentro dessas áreas e preservar as funções dos indivíduos. Quando a gente ensina hoje em dia sobre cirurgia dos tumores cerebrais, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque pode se estabelecer na cabeça tanto dos médicos mais jovens quanto dos nossos pacientes um dilema que, na verdade, não deve existir, que é entre a escolha de um tratamento cirúrgico, né, ou a escolha de uma preservação de qualidade de vida e de funções neurológicas intactas. E nós temos sempre que questionar desde o princípio dessa jornada se isso realmente é um caminho que tenha que ser excludente. Na verdade, isto não é assim. Evidentemente que a neurocirurgia é uma cirurgia de alta complexidade e que envolve tecnologia e máquinas muito modernas, mas evidentemente que com muito treino e com dedicação é possível que a gente exerça esse caminho da retirada cirúrgica com preservação de função e qualidade de vida de maneira adequada. Então, essa mensagem a gente começa desde o princípio da formação de um neurocirurgião, que é esse conceito a pessoa tem que, ao menos, saber que ele deve ser o objetivo a ser buscado, sempre, né? O caminho para isso começa sempre com as técnicas, o aprendizado das técnicas de anatomia e de microcirurgia nos laboratórios. Isso é a nossa realidade hoje em dia, com inúmeros alunos que a gente trabalha nesses laboratórios ensinando, aqui em Porto Alegre, no exterior. Participamos de inúmeros cursos nos quais nós tentamos, então, sempre estar atualizados e aprendendo e ensinando o que é possível na técnica microcirúrgica, na base do crânio e no cérebro, para que a gente possa, então, ter resultados à altura das expectativas dos tratamentos, tanto por parte das equipes que nós trabalhamos, quanto e principalmente dos nossos pacientes. Evidentemente que a neurocirurgia envolve uma estrutura de alta tecnologia e de alta complexidade, né? Essas são fotos da nossa sala cirúrgica no Hospital Ernesto Dornelles, então isso é uma foto da nossa realidade institucional. Vocês vejam que é realmente uma quantidade muito grande de equipamentos com os quais o neurocirurgião tem que estar habituado a lidar, atualizado com essas tecnologias, porque afinal de contas são elas que aumentam a segurança dos processos para que a gente possa realizar essas cirurgias de alta complexidade com segurança e resultados de qualidade. Essa alta tecnologia envolve não só o conhecimento da anatomia do cérebro, mas também equipamentos que nós utilizamos no transoperatório, auxílios de outras equipes, como vocês veem, eletrofisiologia transoperatória, que monitora a função dos nossos doentes enquanto nós estamos realizando a ressecção dos nossos tumores. A neuronavegação é um equipamento extremamente importante, que também ajuda a localização dessas lesões
tanto antes de nós iniciarmos um procedimento, quanto durante a realização sobre a extensão da ressecção que vai ser feita. A utilização de ultrassom transoperatório, que é uma coisa que ajuda barbaramente quando nós estamos dentro do tecido cerebral e ainda queremos identificar em tempo real, com todos os deslocamentos que podem haver durante uma cirurgia das estruturas, então observar a presença dessas lesões, como a gente vê aqui nesse ultrassom, um tumor dentro do parênquima cerebral. Vamos iniciar a falar rapidamente sobre alguns tipos de tumores, então, que nós tratamos, e lembrem que, epidemiologicamente, o mais importante dos tumores primários são os meningiomas. Os meningiomas, eles têm uma distribuição de aproximadamente 80% deles serem de grau 1, são lesões absolutamente benignas, né? Em torno de 17% essas lesões são intermediárias no seu comportamento biológico e em torno de 3 a 5% das vezes nós estamos lidando com câncer realmente, com um tumor maligno e que vai precisar de um tratamento muito mais complexo, multidisciplinar. O grande problema dos meningiomas é que, apesar dele ter 80% das suas vezes um diagnóstico tido como benigno, nós sabemos que, do ponto de vista molecular e de comportamento biológico, essas lesões variam muito e costumam nos enganar. Então, muitas vezes nós temos um tumor aparentemente benigno, certo? Alegre, e na verdade esse tumor se mostra depois um tumor extremamente perigoso do ponto de vista molecular. E algumas vezes nós temos um meningioma com uma cara muito feia nas imagens e após a ressecção nós acabamos vendo que estamos trabalhando com uma lesão absolutamente benigna e segura. Como nós sabemos isso hoje em dia, nós temos, sim, assinaturas moleculares que nos ajudam a entender muito bem o comportamento dos meningiomas. Então, nós sabemos, por exemplo, que os meningiomas da base do crânio, eles têm uma assinatura molecular diferente dos meningiomas que acometem a convexidade e as porções mais laterais, certo? E isso faz com que esses tumores, naturalmente na base do crânio, eles já tenham um comportamento mais indolente, um comportamento mais lento. Então, nós não precisamos ser tão agressivos e preocupados no pós-operatório se nós tivermos uma boa ressecção cirúrgica e que nós temos que estar preparados para aqueles meningiomas que acometem a convexidade de ter uma evolução um pouco mais preocupante no futuro. Uma das coisas que nós sabemos e que fizemos atualmente no nosso meio é o estudo do cariótipo desses meningiomas, ou seja, nós estudamos a genética desses tumores, porque nós sabemos que conforme o número de alterações cromossômicas que nós observamos dentro da massa tumoral, maior é a probabilidade de um comportamento biológico mais agressivo. Então, não basta apenas saber se esse meningioma é de grau 1. Nós temos que entender como é que estão as alterações genéticas e moleculares dentro daquele tumor, porque ele pode sim ter um comportamento muito mais agressivo, apesar de uma histologia teoricamente benigna. Eu costumo comparar que os meningiomas de grau 1 é como se nós estivéssemos falando de cachorro, o meningioma de grau 2 como se nós estivéssemos falando de um tigre, e o meningioma de grau 3 como se fosse um lobisomem, vamos dizer assim, algo que não existe na natureza e que destrói tudo e mata todos. O meningioma de grau 1, que é 80% das situações e que seria um cachorro, quem nos diz que tipo de cachorro é esse? Se eu estou falando de um chihuahua, de um cachorrinho de madame, ou se eu estou falando de um pitbull desamarrado que pode matar uma pessoa se entrar num pátio, quem define isso são as alterações cromossômicas do tumor. Portanto, nós sabemos claramente hoje essa assinatura, sabemos o tipo de comportamento que nós vamos poder prever nesses casos, e assim a gente norteia o tratamento. Interessante saber que ainda na era molecular que nós estamos vivendo, em que nós estamos discutindo todos esses aspectos, a ferramenta mais importante, segundo as evidências científicas atuais, para o controle ou a cura dos meningiomas é o grau de ressecção cirúrgica. Então, vejam a importância do treinamento para que nós possamos ter esse grau de ressecção cirúrgica impactando na sobrevida, no intervalo livre de doença e na cura dos nossos pacientes com meningiomas, e a qualidade de vida que tem que ser preservada nessas situações. Eu vou mostrar um caso rapidamente e ilustrar para vocês, então, o que a gente tem feito em cirurgia e como nós usamos essas ferramentas que a gente estava comentando até agora. Esse é o caso de uma paciente de 37 anos de idade, do sexo feminino, que tem esse tumor, que é um tumor localizado no osso da órbita, na porção lateral,
certo? E na fossa média, na porção da têmpora à esquerda, e é chamado meningioma esfeno-orbitário. Ele invade a órbita, ele empurra o olho e ele acomete, como vocês podem ver nessas tomografias ao lado, comparado com o outro lado não acometido pelo tumor, uma grande invasão óssea. Então não basta tratar um meningioma destes removendo a parte mole intracraniana que está em contato com o cérebro, se nós não tratamos de forma agressiva a base do crânio, certo? Os ossos que invadem a órbita, porque isto aqui é tumor e isso retorna no futuro, muitas vezes de maneira incurável. Este é um vídeo, então, para mostrar como é que nós trabalhamos essas lesões. Eu vou ir traduzindo a vocês, isso é pelo lado esquerdo, né? Nós estamos aqui vendo a parte óssea, então vamos fazer a remoção da parte óssea pela via extradural. A dura mater está preservada ainda, e nós estamos removendo o tumor da asa maior do esfenoide. Vocês vejam esse amarelado no interior, é fluoresceína sódica mostrando que existe impregnação dentro do osso. Portanto, existe tumor dentro do osso. Estamos removendo, então, agora com drill de alta rotação, que é um equipamento que tem uma extrema potência e que nós abrimos o osso retirando e abrindo o canal óptico. Agora vocês estão vendo a órbita sendo removida, a parede lateral da órbita e a clinoide anterior. Vocês veem ao lado aqui o nervo óptico. Agora vocês estão vendo a abertura do forame redondo na base do crânio. Todo o osso temporal acometido pelo tumor está sendo removido. Isto é o segundo ramo do nervo trigêmeo. E vocês estão vendo então o nervo trigêmeo, seu segundo ramo, sendo liberado. Agora estamos tirando o tumor de dentro da órbita. Já removemos o osso. Estamos tirando o tumor da gordura periorbitária. O globo ocular está localizado aqui, dentro dessa gordura, e todos os nervos cranianos que movimentam o olho. Na sequência, nós abrimos a dura mater. Toda essa visão que os senhores estão tendo é através do microscópio cirúrgico, com uma magnificação muito aumentada. E vocês estão vendo a retirada do tumor agora. Este é o nervo óptico da esquerda, comunicando, então, a dura mater sendo removida com o tumor. O meningioma é um tumor da dura mater, liberando o nervo óptico do tumor da esquerda. Então, vocês vejam aqui o nervo óptico. Agora nós vamos começar a remover o tumor da parede lateral do seio cavernoso. Sempre que nós temos uma invasão do seio cavernoso, que é secundária a um tumor que se origina num outro sítio e vai para o seio cavernoso, ele é passível, sim, de ressecção cirúrgica completa. Esta é uma visão, certo, final da ressecção cirúrgica, em que vocês veem, então, o segundo nervo craniano, artéria carótida interna, o nervo oculomotor, antes de entrar no seio cavernoso. Quando entra dentro do seio cavernoso em direção à órbita, para o controle da musculatura extrínseca do olho, o quarto nervo craniano, que é o nervo troclear, dentro do seio cavernoso, indo para a órbita, o ramo V1 do nervo trigêmeo indo para dentro da órbita através do seio cavernoso, e lá o nervo extracavernoso já, né, V2, que é o segundo ramo do nervo trigêmeo que vai se dividir, então, para a sensibilidade facial. Esse é o nervo óptico, como mostrei a vocês, dentro do espaço. Esse é o lobo frontal esquerdo e o lobo temporal esquerdo. Essa ressecção cirúrgica extensa da órbita, então aqui vocês veem o lado normal, e aqui nós vemos a ressecção agressiva de todo aquele tumor ósseo que eu tinha mostrado no exame anteriormente, com a reconstrução com malha de titânio, em que nós estamos vendo aqui toda a reconstrução do crânio, o músculo temporal reposicionado, a reconstrução com transplantes de gordura para a reconstrução da base do crânio e da dura mater da base do crânio que era acometida por tumor. E aqui vocês veem uma reconstrução tridimensional do crânio com a proteção completa e a reconstrução da órbita com malha de titânio. Esse é o resultado pós-operatório imediato, em que vocês veem que a paciente ainda está com curativo, está inchada da cirurgia com uma preservação completa da motilidade ocular à esquerda, mostrando que sim, é possível entrar dentro do seio cavernoso, remover um tumor com invasão secundária do seio cavernoso e preservação completa da função neurológica do indivíduo. Isso, hein? Né? Bacana, né? Depois a gente pode debater outros casos assim.
Esse é um caso extremo para vocês entenderem o que é possível também ser feito num meningioma gigante, né, da base do crânio anterior. A gente chama isso de meningioma da goteira olfatória. Vejam que coisa grosseira, uma lesão de crescimento lento que provoca distúrbio psiquiátrico no paciente, que provoca dificuldade de percepção de cheiros. Muitas vezes começa a ter alterações visuais que acabam levando então a um diagnóstico, e nós temos muitas vezes pacientes sendo tratados no psiquiatra ou sendo considerados como um quadro demencial, e a causa é um meningioma gigante desta região. Vejam que é possível, então, através daquelas técnicas que mostrei no vídeo anterior, nós removemos completamente essas lesões com preservação do cérebro, né, e uma função neurológica normal. Este é um outro caso muito antigo que eu operei em 2004, em 3, 4 anos que eu tinha concluído meu treinamento nos Estados Unidos, e vejam, já era um tumor extremamente grande. Esse tumor foi muito gratificante porque essa senhora chegou cega no meu consultório, trazida por uma pessoa. Esse é o resultado pós-operatório imediato. Vocês veem que todas as funções neurológicas foram preservadas, apesar do envolvimento da carótida bilateral, a ressecção total do tumor. E o mais bacana foi que 6 meses após, essa paciente conseguia já ter uma vida de relação e uma autonomia bastante preservada. Ela tomava banho sozinha, conseguia se lavar, enxergava todas as definições de contorno normalmente, com cores. Por quê? Porque a cegueira provocada por meningioma é diferente de uma cegueira provocada por câncer com invasão dos nervos ópticos. Mesmo com uma compressão extrema que leve à cegueira, se nós preservarmos a anatomia aracnoide dos nervos, nós podemos sim recuperar a microcirculação do nervo e a função retornar. Esse é um caso de um meningioma petroclival, uma lesão extremamente desafiadora, com compressão do tronco cerebral, invasão da porção posterior do seio cavernoso, uma invasão secundária do seio cavernoso. Lembrem, não estamos falando de um tumor primário do seio cavernoso, em que se faz esse tipo de abordagem complexa através da região petrosa. Isso aqui é o seio sigmoide, o seio transverso e o seio sigmoide exposto. Nós entramos à frente e atrás para poder remover um tumor dessa região. Aqui é o bulbo da veia jugular, é a origem da veia jugular, né? E esse aqui é o osso petroso, que vocês estão vendo aqui são os canais semicirculares da audição, após nós termos realizado uma petrosectomia, uma mastoidectomia deste lado. E a ressecção total do tumor, como vocês veem aqui então à direita. Qual é o sintoma? Esse paciente tinha... Perdão? Sintomas tinha o paciente? Essa paciente anterior, na verdade, tem dificuldade, o Dr. Gilberto vinha apresentando um déficit motor à esquerda e apresentava paresia do sexto nervo craniano. Eram sintomas que provocaram, digamos assim, a consulta dela e o diagnóstico dela baseado nesses sintomas. Ela tinha um déficit motor associado a uma dificuldade de mobilidade do sexto nervo craniano à direita, do lado do tumor. Isso é comum pela topografia dessa lesão. A hemiparesia melhora imediatamente após a ressecção, vocês veem que não há lesão aqui, e o nervo craniano, por meningioma, ele também tende a recuperar a sua função. Num período de 3 a 6 meses, a gente consegue preservar a anatomia do nervo, né? Muitas vezes nós não conseguimos a preservação do nervo. Deixa eu... aqui outros exemplos desse tumor. Esse é um outro exemplo extremo de um caso, então, da convexidade, para vocês verem, então, que é possível a gente fazer ressecções com excelentes resultados. Outros tipos de tumores, para eu manter o tempo, que nós atendemos com muita frequência são os gliomas. E os gliomas também, nessa era molecular de atendimento dessas lesões, nós sabemos, por todas as evidências atuais, que tanto aqueles tumores considerados de baixo grau, que é chamado low-grade glioma, quanto os glioblastomas, a cirurgia impacta muito na sobrevida e no intervalo livre de doença desses pacientes, quando comparadas a ressecções ou biópsias, ressecções menores ou biópsias, como complemento do tratamento. O glioma sempre é um tratamento multidisciplinar, ele nunca é um tratamento neurocirúrgico puro. Eu costumo dizer que o glioblastoma sequer é uma doença neurocirúrgica, porque o glioblastoma é uma doença do próprio cérebro, é um câncer do próprio cérebro. Então, enquanto nós não conseguirmos entender quais são os reais caminhos moleculares disso, os targets que nós temos que atacar, nós paliamos esses doentes com glioblastomas.
Bom, mas de qualquer forma, o que a gente sabe do ponto de vista das evidências é que se nós ressecamos 80% do tumor, nós impactamos sim na sobrevida global do doente. Então, sempre esta é a meta cirúrgica. E é por isso que eu tenho muita resistência à biópsia em gliomas. Porque, além da biópsia, a gente saber que o glioma ele é uma doença heterogênea, existem muitos subgrupos moleculares dentro de um mesmo glioma. Então, quando eu biopsio um glioma, eu estou vendo uma face dele, mas muito longe de ser a face global. Eu posso ter outros clones de tumor dentro desse glioma completamente diferentes. Então, o que nós recomendamos sim é a ressecção. E se sabe que a ressecção desses tumores, para que o patologista possa ter mais material, ele impacta a partir de 80% e ainda mais se a gente consegue remover mais do que 90% da lesão. Independente do status do IDH, da codeleção P19Q, da metilação MGMT, que são todas alterações moleculares que nós estudamos hoje em dia, junto com a oncologia e com a radioterapia, mas a cirurgia precisa ter este resultado para ajudar aos colegas no tratamento global da doença. Esse é um exemplo, por exemplo, do glioblastoma de um paciente. Eu vou usar, o professor Gilberto, exemplos deste nosso, todos os que eu vou apresentar aqui são da quarentena, para vocês verem como nós temos movimento dessas doenças, mesmo num período de recessão total. Esse tumor foi operado há 3 semanas atrás, com um rapaz de 37 anos, com essa lesão, como vocês veem, na área motora, certo? Isso aqui é um tumor na área motora do paciente, com um aspecto heterogêneo, uma captação irregular de contraste, cuja ressecção microcirúrgica, respeitando aqueles critérios que vocês viram e aquelas técnicas, foi completa e o paciente apresentou melhora, inclusive, da hemiparesia esquerda no pós-operatório imediato, na hemiparesia direita, perdão, apesar de ter um tumor primariamente localizado na sua área motora. Este é um outro exemplo de quando nós tratamos os gliomas e tentamos o controle dele com a ferramenta cirúrgica da cirurgia agressiva, como nós dissemos antes. Vejam, isso aqui é um tumor nascendo no lobo occipital direito em 2018, em uma paciente do sexo feminino com 53 anos, e o diagnóstico foi porque ela fez uma crise convulsiva. Nós operamos esse tumor já imaginando se tratar de um glioma, e qual não foi a nossa surpresa desagradável que essa imagem homogênea, pequena, já era naquela ocasião um glioblastoma nascendo e IDH selvagem. Isso que vocês estão vendo aqui é o IDH selvagem, é o tipo de mutação desse grupo tumoral e que a gente sabe que responde muito mal, especialmente quando não é metilado, ao tratamento complementar com temozolomida e com radioterapia. Fizemos a ressecção total, fizemos radioterapia, temozolomida, continuamos acompanhando. Essa paciente recidivou mais 2 vezes. Uma vez em 2019, no local, e uma vez em 2020. Em fevereiro de 2020, ela apresentou essa nova recidiva. Vejam que no local, próximo ao local onde ela tinha, sempre no local até o momento, e aí feita a ressecção novamente agressiva, tentando ter a margem desse tumor livre. E o que nós observamos nesse caso foi que, neste sábado, nós recebemos a triste notícia que esse glioblastoma está recidivando agora lá no lobo frontal da paciente, do mesmo lado da direita. Então, é uma doença, como a gente vê, do próprio cérebro. Este é um outro caso muito interessante de glioma, que nós operamos em 2015, de uma jovem com 38 anos de idade, que também tinha apresentado crise parcial complexa, com glioma de baixo grau. Esse caso, nós fizemos um conceito aplicado nessa cirurgia, conhecido como a ressecção supratotal. O que é isso? Nós removemos esse tumor e levamos ele à ressonância pós-operatória imediata, que aparentemente, vejam aqui a lesão, e após a gente ficava bastante satisfeito com a aparente ressecção total desse tumor. No entanto, quando o neuroradiologista olhava a imagem fora a cavidade, a gente tinha cavidade, existia um brilho do flare anterior à cavidade. E nós sabemos que brilho no flare da ressonância magnética em gliomas muitas vezes significa tumor naquela região. O que foi feito?
Foi ampliada, então, a ressecção, além das margens da cavidade que impregnava de tumor. Vejam aqui, anterior e posterior, orientado por essa alteração que aparecia no flare. Qual não foi a surpresa de que tanto na margem anterior quanto posterior, sim, ainda existiam glioma, apesar do aspecto cerebral ser absolutamente normal. E essa paciente está agora, 5 anos depois, vocês podem ver a ressonância de 2020, completamente sem sinais de recidiva do tumor. Ela fez uns ciclos de quimioterapia, porque o perfil molecular desse tumor favorecia a resposta, e nós estamos com a doença completamente controlada. Nos últimos 5 minutos, quero apresentar apenas para vocês nosso trabalho nas metástases cerebrais, também agora na época da quarentena, doutor Gilberto. Esse é um caso que nós operamos na semana passada, encaminhado pela colega doutora Roberta, do Kaplan, com um cenário de uma paciente que saiu do consultório dela à noite, vindo para Ernesto Dornelles, com essa monstruosa lesão. Uma paciente com uma suspeita de uma lesão tumoral no pulmão, né? E que nós víamos aqui essa imensa massa com compressão e desvio da linha média. Vejam o quanto desvia a linha média contralateral, um tumor gigante. E esse tipo de lesão nós precisamos intervir precocemente, porque senão o colega da oncologia e da radioterapia não consegue tratar, ele não tem tempo de tratar esse doente. E é o que eu chamo às vezes de cirurgia neoadjuvante, né? A gente sabe que não vai curar, porque nós estamos falando de uma pessoa com metástases múltiplas, veja uma lesão aqui atrás, mas ela sim ganhará o tempo necessário para poder ser tratada pela oncologia de forma adequada. Essa paciente foi operada no final da semana passada, vejam aqui a tomografia pós-operatória imediata, já com a reposicionamento, abertura do ventrículo homolateral, né, o alívio total da hipertensão intracraniana que estava apresentando a paciente. A gente vê as outras lesões ainda presentes aqui, e agora essa paciente vai ser encaminhada, então, para o tratamento oncológico, na tentativa do controle da doença primária, e nós impactarmos na sobrevida global dessa paciente, que está em KPS de 90 estava, e agora já está em KPS 100 após a ressecção. Esse é um outro caso encaminhado pelo Dr. Rui Ávila, também colega da Kaplan, que, na semana retrasada, foi diagnosticado esse tumor no cerebelo, na fossa posterior do indivíduo. Vejam aqui um enorme de uma lesão cerebelar à esquerda, e que, da mesma forma, o paciente com KPS 100, lúcido orientado, sem nenhum tipo de restrição, tinha dor de cabeça, náuseas, 73 anos, um fumante, com essa lesão, então, uma metástase de um tumor pulmonar. E foi feita a ressecção microcirúrgica. Aqui vocês estão vendo a tomografia pós-operatória imediata e a ressonância pós-operatória imediata. Esses achados, vocês veem de brilho, é porque é um exame feito com menos de 24 horas, ainda tem as alterações pós-operatórias imediatas, mas vejo com resultado excelente, o paciente já está de alta e realizando o seu tratamento com o Dr. Rui. Vejam que, na minha opinião, o tratamento cirúrgico dos tumores do sistema nervoso central não é uma coisa isolada. Ele deve estar dentro de um contexto, de um board de neuro-oncologia, na verdade, onde o neurocirurgião trabalha em associação com o oncologista, com o radioterapeuta, com o neuroanestesiologista, com a neurologia, tem o apoio das estruturas de neuroreabilitação, da nutrologia, psicologia, na nossa fisioterapia, fonoaudiologia e especialmente o envolvimento da família no tratamento e no entendimento das expectativas que nós devemos ter frente àquele caso, frente àquela situação com o envolvimento do sistema nervoso central. E meu take-home message para os jovens é que agora na quarentena, eu estava lá de novo no laboratório, porque a gente tem que manter a vida toda treinando esse tipo de situação. Nós temos que estar sempre buscando no laboratório minetizar as condições que nós vamos ter que encontrar no campo operatório. Nós temos que estar preparados para isso. E esse preparo para um neurocirurgião, ele deve se manter a vida toda. Nós devemos manter sempre o foco e a busca incessante pela excelência técnica para que a gente possa, sim, oferecer ótimos resultados aos nossos pacientes. Antes de essa discussão, quero agradecer profundamente o professor Gilberto, que é um grande líder e uma pessoa fundamental. Eu fiquei com 34 minutos, espero não ter passado demais do tempo, professor, desse assunto que me apaixona e, evidentemente, a gente tem a tendência de falar além da conta. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de estar falando na minha casa. Um abraço. Eu achei muito bem apresentado o seu Grand Round. Eu fico muito orgulhoso das minhas escolhas, não é? As minhas escolhas têm sido muito boas, né? Uma pergunta,
Então, quer dizer que aquele convite que eu fiz para o senhor, para que ocupe aquelas dependências maravilhosas da radioterapia, para que nós tenhamos o nosso grupo de neuro-oncologia liderado pela sua pessoa, vai caminhar a passos assim bem rápidos, porque nós vamos inaugurar a radioterapia nos próximos dias ou semanas, depende só da pandemia, né? E tem uma área própria ali de consultórios que o senhor já foi um dos nossos convidados e que vai ocupar durante alguns dias da semana para que nós possamos tratar em conjunto. Mas eu queria fazer uma pergunta em nome dos residentes de qualquer especialidade. Quando o senhor menciona que a melhor abordagem nos tumores, nos gliomas, é ir direto na ressecção, evitando a biópsia prévia, o senhor poderia falar um pouquinho do diagnóstico diferencial, por exemplo, não com outros tumores, mas, digamos, com doenças não malignas, com doenças benignas, infecciosas, granulomatosas, inflamatórias, porque o que nós não gostaríamos é de operar alguém que não seria, digamos, candidato à cirurgia, né? Excelente pergunta. Muito obrigado pela pergunta, professor Gilberto. Sem dúvida nenhuma, esse é um aspecto de grande validade para os residentes compreenderem da biópsia. E é o grande, eu lhe diria assim, a grande angústia que a gente tem na neurocirurgia é justamente essa, de que apesar da experiência e dos dados que as imagens hoje da neuroradiologia podem nos oferecer, sim, sem dúvida, existem alguns diagnósticos diferenciais perigosos. Eu vou fazer um exemplo, aproveitando esse seu gancho, do glioma, por exemplo, com o linfoma. Esse é um tumor muito perigoso da gente, algumas vezes, acreditar estar tratando de um glioma e, na verdade, isso ser um linfoma. Então, sim, acho que a biópsia tem espaço, doutor Gilberto, e é válida. Acho que justamente quando a gente faz uma discussão um pouco mais aprofundada, e eu, quando estava me referindo à abordagem direta do tumor, veja que eu estava me focando especificamente nessa natureza de lesão, que é o glioma. Quando eu quero tratar o glioma, certamente, então, aquele impacto ali é que a gente vai buscar do ponto de vista cirúrgico, do ponto de vista de beneficiar o paciente em termos de sobrevida. Mas a biópsia tem espaço, sim, quando nós, nessa discussão, que o board, por exemplo, ele encaminha, na medida em que o oncologista, o neuroradiologista, o neurocirurgião debatem e não tem convicção de que aquela lesão tenha realmente todas as características de uma determinada lesão, vamos dizer assim. Então, nesse aspecto, é importante a biópsia, porque muitas vezes, veja bem, se a biópsia diz que é um linfoma, nós podemos direcionar esse tratamento completamente diferente através da oncologia e que não vai envolver uma neurocirurgia, por exemplo, pelo menos naquele momento. E se nós estamos falando de um glioma, muitas vezes que a biópsia confirme, bom, tá bem, pode que a gente não tenha o diagnóstico definitivo daquele glioma ainda, mas nós já sabemos que podemos abordá-lo porque estamos tratando de um glioma. Então é excelente a sua consideração. Sem dúvida nenhuma, a biópsia tem espaço, especialmente quando nós temos esse tipo de dúvida, né, multidisciplinar, vamos dizer assim, que nós não estamos totalmente convencidos de um cenário. Algum outro ponto que o senhor gostaria de comentar? Nós ainda temos alguns minutos, assim, alguma mensagem a mais para os jovens médicos? Doutor Gilberto, eu lhe agradeço novamente por esse gancho. Assim, eu gostaria, assim, na medida em que eu acho que uma grande mensagem, se nós temos os nossos colegas residentes treinando, eu gasto muito isso assim com os meus residentes. Doutor Gilberto, eu acho que o grande cenário que eu gostaria de deixar como mensagem é que os residentes têm que descobrir qual é a paixão. Quando a gente faz algo com muita paixão, a gente não trabalha, certo? A gente está o tempo inteiro desfrutando daquela situação. O que eu vejo como gancho dessa apresentação, que a microcirurgia do cérebro, a complexidade que isso envolve, ela é uma especialidade que nos coloca sempre a necessidade de o tempo inteiro estar treinando, do tempo inteiro estar se atualizando, do tempo inteiro estar retornando a um ponto anterior, né, em que a gente tem uma nova dúvida. E isso, a mim parece que a coisa mais importante quando a gente busca alta performance em qualquer especialidade é a paixão. Eu acho que esse é o ponto da curva em que a gente faz a separação entre os profissionais que vão ficar trabalhando num determinado estágio
certo? Daqueles que vão realmente conseguir avançar e beneficiar ainda mais aos pacientes, à sociedade, o meio que eles estão inseridos. A minha meta, a minha mensagem seria isso assim aos jovens, que eles busquem descobrir dentro das suas especialidades qual é a verdadeira paixão. E dentro dessa paixão se dedicar, porque vocês vão ver que isso é extremamente prazeroso e a gente leva uma vida inteira desfrutando ao invés de estar estressado ou trabalhando independente da gravidade do que a gente está lidando. Meu querido Dr. Carlos Eduardo, muito obrigado. Eu acho que nós cumprimos plenamente o nosso objetivo. Foi uma apresentação muito clara, muito abrangente. Eu acho que as pessoas certamente vão desfrutar desse Grand Round, que já vai estar disponível através do site do hospital, do YouTube, de várias mídias, a partir de amanhã mesmo. Um grande abraço e muito obrigado novamente. Muito obrigado pela oportunidade, professor Gilberto. Um grande abraço e seguimos juntos em frente nessa luta contra os tumores. Um abraço.